Olá, tudo bem com você que está acompanhando o nosso canal Bora Fisicar? Bom, eu me chamo Michele Paiva, sou professora de Física e hoje a gente continua a parte 2 da resolução de uma ficha de questões que está no meu blog, o Bora Fisicar, tá? E aqui eu apresento para vocês a resolução de todas elas, tá? Tem um vídeo anterior que é a parte 1, e esse é o vídeo da parte 2. Vamos comigo acompanhar? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Ó, a questão 7 foi da PUC, Rio de Janeiro de 2011. Então, ela foi é uma questão bem interessante, tá, gente? Que ela fala de movimento retilíneo uniforme variado, só que no caso a trajetória não é horizontal, uma trajetória é vertical, tá? Então a gente aqui tem dois momentos, ó. São dois objetos que vão ser lançados. Então a gente tem o primeiro, que é arremessado do solo, que no caso é o azul, representado pelo azulzinho, certo? Para cima, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Aí após o intervalo de um segundo objeto, que no caso é o vermelhinho, é arremessado do mesmo ponto. Aí o que vai acontecer, ó? Então, você vê, você tem o objeto azul, é lançado, e vai haver um momento que eles vão se encontrar, tá? Eles vão se encontrar aqui. Então, o que vai acontecer? Esse encontro é uma colisão. Então, aí, como é que a gente começa a calcular essa questão? Então, primeira coisa, eu quis descobrir qual a altura máxima que essa bolinha azul vai ter. Então, a altura máxima a gente vai calcular por essa equação. Então, a altura máxima é a velocidade inicial do nosso objeto, 10, dividido por 2g, 2 vezes g. Então, tá aqui. Então, a altura máxima foi de 5 metros, certo? Com isso, eu montei a equação horária da altura da bolinha azul e da bolinha vermelha. Então, ó, perceba aqui, como ele começa no solo, então eu não coloquei nesse ponto a equação partindo daqui, certo? Eu botei partindo da altura máxima. Porque o que me importa na realidade é esse encontro aqui, tá? Então, por isso que você está vendo como S0, que é o espaço inicial, como 5, que é justamente a altura máxima. Mas, aqui no caso, a nossa aceleração vai ser a gravitacional dividido por 2, 5 vezes t quadrado. Simplifiquei, então essa ficou dessa forma aqui. E a vermelhinha, ó, como a vermelha ela parte do solo, então o nosso S0 é 0, tá? Ela tem como velocidade inicial 10. Como ela está subindo e está contra a aceleração gravitacional, então o sinal aqui é negativo. Isso é importante você também lembrar, tá? Quando a trajetória do nosso objeto ela é a favor de g, mas quando for contra, a gente coloca menos, tá? Então, também simplifiquei aqui por 5. Como vai ter essa colisão, então tá aqui, ó, a altura da bolinha azul e a altura da bolinha vermelha. Então, quando a gente iguala e tudo mais, faz todo o procedimento, a gente caiu aqui numa equação de segundo grau. Como é que a equação de segundo grau? A equação de segundo grau sai Bhaskara. E você pensando que não usar mais Bhaskara na sua vida, tá vendo? A gente vai usar aqui. Então, ó, a gente vai fazer o delta, tá? Então, B tá aqui. 4A vezes C. Lembrando que eu vou sempre respeitando os sinais, tá? Então, no caso, menos 2 ao quadrado vai dar 4, tá? Então, fazendo aqui, a gente descobre que o delta é negativo. Então, se o delta é negativo, eu só tenho uma raiz, né? Então, T vai ser 2 sobre 4, que vai dar 0,5 segundos. Tendo esse valor, porque no caso vai ficar, lembre-se que esse T
é aquele X, tá? Só que no caso, o que a gente quer saber é o valor de T, mas é a mesma coisa. Então, a gente pega o seguinte, a gente vai pegar, eu peguei a equação da bolinha vermelha por opção, tá, gente? Se você pegar a da azul, vai dar o mesmo valor. Então, onde for T, eu coloco 0,5 e descubro que a altura que eles vão se encontrar é de 3,75 metros a partir do solo, tá bom? Vamos para a próxima. Ó, a próxima questão, eu dividi ela em 2 momentos, tá? Ela também é muito tranquila, tá bom? Então, ele fala assim, ó, a distância percorrida por um automóvel que viaja a 40 km por hora após a ação dos freios até que pare a 8 metros, admitindo-se constante sua aceleração da freada, com a velocidade do automóvel a 80 km e supondo as mesmas condições anteriores, o espaço percorrido pelo automóvel após a freada será de. Então, vamos lá. Primeiro momento, a gente tem que colocar todas as nossas unidades, elas precisam conversar tudo direitinho, tá certo? Então, ó, a gente aqui tem o tempo, a gente aqui tem o espaço em metros, a gente aqui tem a velocidade em quilômetros por hora. Então, a gente precisa transformar, tá? Então, fazendo a transformação do 40 dividindo por 3,6, não vai dar um número, vai dar uma dízima, tá? Não vai dar um número inteiro, vai dar uma dízima. Então, por isso que eu deixei nessa fração, tá? Então, qual o segundo momento? Vou transformar os 80 km também, tá? Aqui. Percebeu que daqui para cá a gente aumentou 2 vezes? Aí, ó, a partir daqui você tem 2 opções, tá? Você tem um modo mais longo e tem um modo mais curto dessa situação. Perceba que a velocidade, usando a fórmula do Torricelli, a velocidade ela se modifica ao quadrado, tá? Então, o que vai acontecer? A gente pode fazer o seguinte, se desse primeiro momento para o segundo momento da questão, ela aumentou em 2 vezes, quer dizer que o espaço percorrido desse automóvel, ele no caso vai ser multiplicado do primeiro momento 4 vezes. Porque no caso a velocidade aqui o termo é ao quadrado, tá? Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8 vai dar 32. Se você não quiser fazer por esse pensamento um pouco mais rápido, você pode usar aqui a equação de Torricelli para um e para outro e fazer a comparação. Você vai ver que dá a mesma coisa, tá? Fica aí a seu critério, tá bom? Vamos para a nona. Ó, a nona aqui ela já mistura um pouquinho da parte de eletrologia e a questão de mecânica também, tá? Ó, no tubo de imagem de um televisor, um elétron liberado com velocidade nula, ou seja, ele parte do repouso, certo? Por um filamento quente, é acelerado uniformemente por um campo elétrico, atingindo essa velocidade aqui, ó. Então, após percorrer 1,8 centímetros, qual é a aceleração? Então, ó, perceba que a velocidade é em metros e a minha distância percorrida está em centímetros. Então, eu preciso fazer a transformação aqui para metros, tá? Então, tá aqui. A gente vai usar a Torricelli de novo, por quê? Porque ele não informou o tempo, tá? Ela é mais rápida para a gente. Você poderia usar a equação do espaço, depois a equação da velocidade. Poderia. Só que aí você teria que fazer algumas igualdades, algumas substituições. Então, é um trabalho. Então, a gente vai pelo caminho mais curto. Então, ó, qual é a velocidade final que ele vai alcançar? Essa aqui. 6 vezes 10 a sexta ao quadrado, tá? Lembre-se, ele saiu com velocidade nula, então quer dizer que meu V0 inicial aqui é zero. 2 vezes A, delta S. Então, transformei isso aqui, ó, em metros. Tá aqui. Não coloquei na notação científica correta, gente. Sabe por quê? Porque
Quando a gente levar esse número ao quadrado, perceba que eles são divisíveis. Então, por isso que eu não coloquei na anotação. Só por isso, tá? Então, quando eu dividir 36 vezes 10 elevado a 12 por 18 vezes 10 a menos 3, a gente vai descobrir que a aceleração do elétron é essa aqui. Então, veja só, veja como é rápido, né? Essa televisão aqui do tubo de imagem é aquela televisão mais antiga, tá? Não é essa televisão hoje que a gente tem de plasma, de LED, não. Essa é aquela mais antiga de tubo, que na casa da sua avó tinha, tá? Talvez tinha na minha casa também, tá? No início. E essas foram as nossas questões, né? A parte 2 das questões que eu deixei para resolver, tá? Então, me siga nas redes sociais, tá? O meu Instagram também é o Bora Fisicar, tá? Eu tenho um blog também que é o Bora Fisicar. Lá tem alguns testes, lá tem alguns materiais para estudo, tá bom? E antes de ir embora, deixa seu like, deixa o seu comentário, que ter um feedback seu é muito bom para mim, para que a gente possa melhorar o nosso canal, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.